dia meu pai chegou para mim e falou assim: não se preocupa em errar. Eu tô aqui do teu lado. O dia que você errar, eu te ajudo a consertar. Eu acho que nosso pai sempre foi muito otimista. Ele falou, faz o que precisa fazer, sempre confiando em tudo que ia dar certo. E eu acho que isso fez com que a gente crescesse. E em um certo momento, meu pai chegou e falou, olha, eu tô me separando dos teus tios e eu gostaria muito que você viesse me ajudar. Eu senti que eu poderia contribuir bastante com a empresa. Houve uma cisão onde meu pai realmente, o nosso pai chamou a gente, falou assim, olha, cada uma num lugar, né? E foi aí que a gente abraçou de vez a causa. O nosso pai, ele era um turco, né? Um árabe. E ele foi tão visionário, assim, tão moderno, né? Ele pegou as 3 filhas mulheres e falou assim, vocês vão fazer acontecer. Eu acho que nosso desejo, é de estar em todo lugar do Brasil. E vamos estar. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na Intimidade de Casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Esse Papo Íntimo vai ser muito especial e muito diferente. Atendendo a muitos pedidos, pela primeira vez elas aceitaram falar, então valorizem. Eu trago aqui na minha casa as minhas irmãs, Kari e Daniela. Bem-vindas. Oi. Gente, vocês estão tão animados quanto eu para esse papo? Elas estão super envolvidas na empresa, tanto quanto eu. Falam até mais, né? Só que elas não aparecem. Elas falam que elas me pagam para aparecer, para estar aqui falando com vocês todas as vezes. E dessa vez elas vão sair dos bastidores e vão aqui dividir com a gente toda essa trajetória e também algumas intimidades que a gente perguntou. Eu coloquei nos meus stories ontem. O que vocês gostariam de saber? Que curiosidades vocês tinham? Então, eu anotei várias coisas, tá tudo aqui. E depois a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Bom, para começar esse nosso papo íntimo, vamos falar sobre a nossa trajetória até chegar no ponto onde estamos na noite. Então, eu vou começar com a Karen, porque ela é mais velha. Ela não gosta de falar. Não precisa ela falar. Muito mais velha. Karen, como é que foi a tua infância? O que você queria ser quando você crescesse? Você se imaginava na Hope? Então, acho que as coisas foram acontecendo, né? Eu casei muito cedo, eu casei com 19 anos, mas minha infância toda eu sempre participei da fábrica, do trabalho do meu pai, eu era muito próxima a ele. E o que aconteceu foi que, não sei, o destino traçou isso e eu estou muito feliz por estar fazendo parte da empresa. Eu acho que era um desejo dele. E você não trabalhava, né, quando você casou? Não. Você era boa aluna? Era média, razoável. Ó, a gente tá de prova. Era média. Razoável. Mas era super certinha. Super estudiosa, certinha. Né? E aí você casou muito cedo, muito jovem, continuou na faculdade depois e você estudava, você não trabalhava? Não trabalhava. Mas eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para mim, diferente, para me valorizar, não ser apenas dona de casa. E você era muito envolvida porque o nosso pai sempre trouxe a empresa para dentro de casa. Era tudo uma coisa só, né? Férias, a gente passava na fábrica, as festas todas, a gente estava sempre muito envolvida. Então, tinha essa ligação afetiva, né? Com os negócios. Tinha. E a certo momento ele falou que estava na época da cisão, meus tios e meu pai tinham uma fábrica só, eles decidiram se separar. E a um certo momento meu pai chegou e falou, olha, eu tô me separando dos teus tios e eu gostaria muito que você viesse me ajudar. E aí eu me senti muito valorizada, meu pai muito querido, lógico, e eu senti que eu poderia contribuir bastante com a empresa. E estou aqui até hoje. Muito legal. E aí quando você entrou, você cuidou e sinta-se privilegiada, porque ele nunca me convidou. Então, é diferente essa história. São histórias diferentes da mesma história, tá, gente? Então, é muito interessante. Mas você entrou para cuidar de que área? Então, a parte
administrativa, né? Fazia todos os pagamentos. Ele queria colocar cada um de nós numa área de confiança, porque ele não era muito ligado nessas coisas de controle, né? Ele queria sair. Mas ao mesmo tempo ele conhecia muito cada uma de nós, né? Então ele sabia que eu, para soltar dinheiro, não era uma coisa muito fácil. Spoiler da personalidade dela. Não era uma coisa muito fácil. Então ele confiava e realmente eu cuido muito da empresa com muito carinho, né? Aí eu sou a filha do meio, então a Karen é mais velha, eu sou a do meio e a Daniela é a caçula. Eu sou a caçula. Conta a tua história. A mais querida. Eu sou a terceira menina. Eu entrei na Hope, eu era uma ótima aluna, né? Eu era muito mal aluna. E eu era muito bagunceira. E eu era muitas vezes eu era suspensa da escola e tal. A minha suspensão era na fábrica, né? Então meu pai me pegava e falava assim, tá suspensa? Tô. Então vamos lá pra fábrica. Eu ia pra fábrica e assim... E as férias, como você falou, eram na fábrica também. Então a fábrica, ela entrou no meu sangue desde muito cedo. Eu amava, é uma coisa que a gente criou, assim, amor pelo local, pela marca, pela situação. Pelas pessoas e principalmente pelo nosso pai, né? Que, assim, era um exemplo de pessoa pra gente. E aí, por fim, no último ano, a escola finalmente decidiu me mandar embora, né? Aí meu pai falou, agora chega, né? Me pegou e falou assim, a partir de agora, você tá oficialmente na fábrica, né? E aí foi acontecendo, e aí depois houve uma cisão, onde meu pai realmente, o nosso pai chamou a gente, falou assim, olha, cada uma num lugar, né? E foi aí que a gente abraçou de vez a causa. E aí, qual que era o teu lugar? O meu lugar era em vendas, sempre embaixo das asas dele, super protetor, e acho que ele fazia questão de chegar todo dia e me ver, né? Era o que ele queria. Não, eu acho que ninguém como os nossos pais nos conhecem melhor, né? Ninguém conhece a gente melhor que os nossos pais. E ele conhecia a personalidade de cada uma e ele soube direcionar. Na hora que a gente decidiu entrar, direcionar cada uma para a área que ele achava que ia ter mais energia. E deu super certo, né? Super. Então, a gente adora cada uma onde tá. Ele foi assim... Preciso onde ele colocou cada filha. Super. Você queria ser o quê quando você crescesse, quando você era criança? Então, eu queria ser veterinária. Mas não deu tempo de fazer a faculdade de veterinária e agora eu sou vendedora de calcinhas. Mas eu acho que isso a gente tem em comum nas nossas histórias. A gente não imaginava, desde crianças, entrar na empresa da família. Até porque na época não era só do nosso pai, era do nosso pai com os nossos tios. E aí aconteceu essa cisão em 1999, e aí a gente decidiu entrar. Eu também não imaginava, agora contando um pouco do meu lado, sempre gostei de desenhar, você lembra? A gente chegou no salão muito de desenhar, né? De tudo que era estético. E aí na hora de escolher a faculdade eu fui fazer arquitetura. Na verdade comecei com desenho industrial. Achei que era faculdade de nada, aí emprestei vestibular de novo, entrei em arquitetura, fiquei 7 anos na faculdade. Mas eu gostava muito desse caminho. O nosso pai também tinha imóveis, era uma paixão dele, ele gostava da terra, né? E eu queria aproveitar esses imóveis e construir, desenvolver esses imóveis. Hoje cuida disso a Karen, mas eu queria desenvolver esses imóveis. E comecei a ficar mais próxima dos negócios dele, mas não ligados à Hope ainda. E aí, quando eu vi que ele estava com essa situação com os irmãos, que ele queria expandir a fábrica, ele queria ir para outro estado onde tivesse mais mão de obra, porque aqui em São Paulo, a fábrica ficava até então aqui em São Paulo, no Trem Paulista, e faltava mão de obra. Estava na época dos sindicatos e... nenhuma mulher queria trabalhar numa máquina de costura, elas queriam trabalhar no shopping, estava acontecendo essa explosão dos shopping centers no Brasil, queriam trabalhar com telemarketing. E aí ele começou essa pesquisa do Brasil para ver onde que poderia levar o sonho de esperança dele e agora está fazendo 25 anos. Dessa mudança. Ele sempre foi muito aventureiro, né? Muito aventureiro, porque as coisas estavam super bem.
E ele se desafiando, saindo da zona de conforto para levar o sonho dele para um outro patamar. E ele tinha certeza que ia dar certo e deu certo, graças a Deus. E ele tinha razão. Na época a gente achava uma loucura, que era muito arriscado, né? E uma coisa legal para falar, a gente é de origem judaica e árabe ao mesmo tempo, né? Então, o nosso pai, ele era um turco, né? Um árabe. E ele foi tão visionário, assim, tão moderno, né? Ele pegou as 3 filhas mulheres e falou assim, vocês vão fazer acontecer, né? Isso é maravilhoso, a visão dele, né? Ele fazia a gente participar, né, de tudo. Ficar próximo dele para apoiá-lo e tudo. E desde sempre, né? E aí, quando a gente entra na empresa, a gente já tinha essa autonomia, essa autoconfiança, porque eu acho que tem muito a ver com autoestima. Se você é criado num ambiente onde você não é valorizado, onde ninguém te incentiva, te mostra que é possível, que você consegue, que você vai chegar lá, você não é estimulado. Gente, sobre né? autoconfiança, eu preciso contar um negócio que é super íntimo para todo mundo. Vamos lá. Então, eu vou contar. Lá vem. Acho que você Não, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, e eu nunca vou esquecer, foi, logo no começo, eu tinha muitas dificuldades, assim, de arriscar, de botar minhas ideias. E aí, um dia, meu pai chegou pra mim, né, eu acho que eu já contei isso pra vocês, chegou pra mim e falou assim, Daniela, vem cá, erra, faz, não se preocupa em errar, eu tô aqui do teu lado, o dia que você errar, eu te ajudo a consertar. Isso foi assim, me deu uma segurança, eu nunca errei. Mas isso me deu uma segurança. Mas ele falava, e é o melhor conselho para alguém que está querendo passar o seu negócio para o seu filho, sabe? Tenha a confiança, dê a confiança para o seu filho, não tenha medo de ver se seu filho se machucar. Você está lá para dar a mão para ele. E tem essa coisa de estimular mesmo e de sinal verde, sabe? De não colocar a gente para baixo, não podar as nossas ideias. Nunca. E aí, só continuando, então, quando eu entrei, ele me colocou na área de... Na verdade, eu entrei em compras também para assinar, para ver onde que o dinheiro estava indo, porque quando a gente tinha a fábrica aqui em São Paulo, a gente tinha uma estrutura totalmente verticalizada, né? Vocês lembram? Tinha toda a malharia, tinha a fiação, tinturaria, tudo. Tinturaria, a confecção em si. Então, tinha uma produção bem complexa. E aí, quando a gente passa para... decide mudar a fábrica para o Nordeste, para o Ceará, a gente decide virar só a confecção, tirar toda essa parte de produção de matéria-prima. E aí a gente passa a comprar tecidos, elásticos, aviamentos, coisas que a gente produzia antes. E aí ele queria saber onde estava o dinheiro. Então eu entrei em compras, área que você também já tinha nessas experiências passadas atuado. Entrei em compras, e aí entrando em compras, me envolvi com o quê? Com produto. Aí me envolvi com produto, eu precisava mudar o jeito que a gente comunicava esse produto, porque o mix mudou a comunicação. E era o que culminou na mudança também dos canais de distribuição, que vocês separaram que até agora a gente falou que a gente trabalhava numa fábrica, né? Agora a gente trabalha numa marca. É isso. Acho que a Hope passou por algumas eras. Ela foi criada numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. E a gente soube migrar para o varejo na era do varejo, né, explosão dos shopping centers, e a gente se atualizou na era digital e hoje a gente é mais gestor de marca que tem uma fábrica, que a fábrica passou a ser um valor importante nosso, né, a nossa gente, as nossas pessoas, a nossa cultura e a nossa qualidade, com quem a gente é. Isso mesmo. Agora, passados 25 anos, então, que a gente atuou, foram muitos desafios e muitas conquistas. Eu queria falar mais dos desafios. Quem queria falar primeiro, assim, de um grande desafio? Eu acho que o começo todo foi um grande desafio, né? Porque foi muito difícil, né? Essa cisão, para nós, principalmente para mim, que eu não tinha experiência nenhuma na empresa, então passamos por várias dificuldades. Eu tive que fazer várias negociações, descontos de duplicata na época, que era uma coisa bem difícil para controlar, para ter um capital de giro, né? Mas ele nunca teve medo. Eu acho que nosso pai sempre foi muito otimista. Ele falou, faz o que precisa fazer, sempre confiando em tudo que ia dar certo. E eu acho que isso fez com que a gente crescesse. A confiança dele
certeza que ia dar certo. E o amor que ele tinha pela empresa, sabe? Que ia dar certo. E eu acho que é isso que fez a gente estar onde está. Eu me lembro bem da cena, a gente teve uma fábrica de transição antes de ir para o Ceará, que era na Ayrton Senna, aqui em São Paulo, onde a gente levou estoques, logística, toda a parte de pilotagem, da costura, corte. E aí foram alguns meses para planejar essa mudança para o Ceará, onde ele encontrou essa oportunidade. E essa mudança, então, demorou mais ou menos 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, ele foi fazendo todas as instalações no Ceará, ele fazia muitas viagens, essa parte era dele. E lembra que as máquinas não chegavam? Então, era um... Não eram as máquinas, na verdade, assim, teve a última etapa da mudança, que é mudar todo o estoque. Né? Eu estava na logística na época. Teve problema nas estradas. Eu com um primo que a gente tinha que trabalhava lá. E aí chegou o dia de mudar todo esse estoque e foi uma loucura. Foi uma loucura. Não, as carretas ficaram presas num lugar. E aí a gente, você até lembrou outro dia, a gente simplesmente não tinha como faturar durante acho que 15 dias. Ficamos para uma empresa. A gente ficou muito tempo sem faturar, foram semanas. Para uma empresa isso é terrível. Porque terrível. quando a gente tinha tudo instalado, os estoques e tal, faltou sistema. O sistema não funcionava. Você lembra disso? Do sistema eu não lembro. Eu lembro das carretas presas, que eu estava na logística e eu falava assim, gente, e agora? Aí o papo foi lá, viajou, foi tentar liberar as carretas. Ficamos 15 dias sem faturamento, é verdade. Quando veio a pandemia, que a gente, agora, estando no varejo, e a fábrica fechada, faturamento zero, a gente falou, a gente já viveu isso. Né? E a gente sabia que ia passar, a gente ia superar, ia voltar com tudo. Mas ele tinha certeza que ia dar certo. A gente chegava desesperado. Vai dar certo, vai dar certo. Em todos esses momentos de aflição, mesmo quando ele estava lá sentado naquela sala, tinha uma sala enorme, lembra? Toda com pé direito alto e tal. Se você achasse que você ia ver um empresário, né, que construiu um negócio grande, que estava numa situação de vulnerabilidade, cabisbaixo, meio caído, não. Ele estava com sangue nos olhos, com aquela vontade de sem medo, sem medo nenhum. E estimulando a gente também a dar o nosso melhor, porque a gente ia superar essa fase. Mas sabe, o mais engraçado é que todo mundo fala, ai, que loucura que teu pai tá fazendo, que loucura. E ele nunca achava que era uma loucura. E eu acho uma coisa, eu acho que quando as pessoas falam pra você não vai dar certo, é o que vai dar certo. Você tem que ter confiança que vai dar certo. E foi o que aconteceu, né? Acreditar, né? Acreditar, arregaçar as mangas e ir lá e fazer acontecer, né? Sim. E você... Eu tenho uma história que a gente tem em comum, que é a história do reposicionamento da marca, né? Quando a gente decidiu que a gente precisava sair da dependência dos clientes que a gente tinha na época, porque a Hope já era uma marca muito grande, conhecida no Brasil inteiro, muito associada à qualidade e a conforto. E a gente viu como é que a gente pode aproveitar o máximo dessa marca, como é que a gente vai fazer esse reposicionamento para que a marca brilhe cada vez mais e mais, sair da dependência, porque na época 70% das nossas vendas grande organização eram para 6 clientes. E você que é empresário sabe da importância de não concentrar todos os ovos na mesma cerca, né? E o nosso pai falava isso sempre também. Mas, ao mesmo tempo, era uma venda. Os ovos na mesma cesta. Era uma cerca. Ele via isso, só que, ao mesmo tempo, era uma venda enorme. Era 70% do faturamento. A gente não estava disposto a abrir mão disso. Só que, ao mesmo tempo, a gente via que era arriscado. Uma dependência, né? E que, se a gente queria crescer como marca, no futuro, a gente ia trabalhar para uma marca que estivesse no varejo, não que vendesse para terceiros que estivessem no varejo. E aí a gente tomou a decisão de entrar no varejo. A gente encontrou no sistema de franquias essa grande oportunidade. Teve 1000 discussões, né, do que a gente queria, né? A gente queria o porta a porta, a gente queria a franquia, a gente estava disposto a deixar de faturar um valor alto para essas grandes organizações. E foi um passo muito grande, eu acho. Mas no final de muitas discussões, né? Porque algumas das perguntas que vieram para mim no meu Instagram, eu falei que a gente ia gravar esse episódio, eu pensei, vocês não brigam, vocês não discutem, como é que é isso? A gente entra num consenso.
foi o que ele ensinou pra gente. A gente discute, brigar, a gente não chega a brigar, né? A gente discute muito sobre o assunto, mas o consenso sempre chega. A gente sempre chegou, consenso. né? Isso não quer dizer que não são discussões fervorosas. Não, mas não chega a ser. Mas na época era. Na época sim. Hoje em dia a gente amadureceu bastante. Hoje 25 anos a gente tá no outro, alguém cresceu, lugar, todo mundo né? cresceu. Mas na época eram discussões bem calorosas. E assim, o meu pai discutindo de igual para igual com a gente, já umas pirralhas de 20 e poucos anos, e que colocavam suas opiniões. E ele falava, não, vence quem dá certo. Quem tá com a razão. Não tinha apego à autoria das ideias. Eu acho que ele falava mais, não, mas no fundo ele escutava a gente, escutava bastante. Ele escutava muito e questionava bastante. Sim. Até pra gente saber defender o nosso ponto de vista, né? Acho que os pais também têm essa condição. Então, a Karen contou que ela casou muito cedo, casou com 19 anos. Casei com 19 anos. Aí eu tava na faculdade, eu nunca vou me esquecer. As minhas amigas perguntavam se eu já tava grávida, por que eu tava casando tão cedo. Eu acho assim que não tem momento, né? Então aparecem as oportunidades, não tem uma regra. Você acha que isso influenciou no teu trabalho, não? O meu marido, ele deu muita força para mim para eu acabar a faculdade. E eu acho que foi fundamental. Ele fez questão que eu tivesse um diploma. Eu lembro que foram vários anos de faculdade, né? Não foi só 4 anos, foi alguns, porque foi uma mudança de, sei lá, apartamento, montar um apartamento. Aí no meio eu engravidei. E ele falou, e para mim foi muito difícil. Aí ele falou, não, eu faço questão, você precisa ter um diploma na tua mão. E foi graças a eles que eu tenho um diploma, né, até que eu exerço, eu fiz economia, e eu acho que me ajudou muito no dia a dia. Deu uma base, né? Sim. Uma estrutura, talvez. Eu também, eu casei com 20 anos, e a Daniela também casou com o quê? 21, sim. Nesse meio tempo todo, a Karen tem 4 filhos, eu tenho 3, a Daniela tem 3. A gente foi, então... Temos netos, eu tenho um netinho, a Karen também tem neto. Vai ter. Eu me formei com 35 anos no final, porque um dos meus filhos falou assim, como assim, você não tem diploma? Aí isso me pegou, aí eu fiz faculdade à noite durante alguns anos e me formei, aí cheguei para eles e falei, agora vocês também têm que se formar, porque a tua mãe tem diploma. Foi bem legal. Já eram adolescentes, né? Eles já eram adolescentes, me desafiaram, aí nesse desafio fui lá e lembrando que nosso pai não teve diploma. E lembra que perguntavam para ele falava, não, eu fiz MBA, não sei o quê, Harvard, não sei o quê. Brincando, né? Nada. Porque ele não escondia isso. O diploma dele foi a experiência de vida, né? E aí mas ele sempre fala para os nossos filhos, ele falava para os nossos filhos que ele não fez, ele foi bem sucedido graças à sorte que ele teve, né? Mas acontece que sempre é muito bom você ter na mão, porque você facilita o caminho, né? É isso que ele falava. Se você tem a oportunidade, por que não? Né? Você não pode ser um acomodado e sempre pelo caminho mais fácil. É isso que ele falava muito. E ele não teve a oportunidade. Ele perdeu o pai dele com 12 anos, numa família de 8 irmãos, ele tinha que sair para trabalhar. Ele, o irmão mais velho, sair para trabalhar e trazer comida para a mesa, literalmente. Ele saiu do Líbano com 21 anos, chegou no Brasil no final dos anos 50 e começou a trajetória dele, empreendedora desde os 12, desde lá do Líbano, e aqui continuou empreendendo. Ele se casou com 33, né? Ele fundou a Hope com 30. E aí a gente chegou e as coisas foram acontecendo, a gente entrou. Hoje temos aí a 3ª geração, que a gente estimula muito a nutrir esse mesmo amor que a gente foi criadas, né? Tendo esse amor pela empresa, trazendo a empresa para casa e casa para a empresa. E ela faz parte da pizza de domingo, né? Faz parte da pizza de domingo, de todas as conversas, todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente estimula eles a participarem de todos os eventos. E eu sinto que eles têm o mesmo amor que a gente tinha com a idade deles. Né? E esse é o nosso objetivo, né? De ter essa ligação, mas ainda nenhum deles trabalha, a gente tem uma série de regras, né, para a sucessão da empresa. Sabe, uma coisa que eu estava pensando na hora que a gente decidiu gravar esse episódio,
Acho que tem muita empresa familiar que deve estar assistindo a gente. A gente tem amigos que também têm empresas, os pais tinham empresas enormes, até muito maiores do que a Hope, e que não conseguiram mudar de geração. Eu li que 70% das empresas não passam para a segunda geração. Imagina, de 10, uma das 3 que passaram. E para a terceira geração, esse número é menor ainda. São 12% das empresas só que passam para a terceira geração. Tem que saber passar. Então, eu acho que nosso pai deixou essa estrutura. Ele tinha uma grande preocupação com a sucessão, porque ele achava que ia morrer. Vocês lembram disso? Sim. Ele sempre achava que ele ia morrer, é verdade. E até por isso ele ensinou a gente a dirigir com quantos anos? Com 12. Com 12 anos ele ensinou a gente a dirigir. Aí pra gente saber levar ele pro hospital. Ele ou a mãe dele, né? A nossa avó morava no nosso prédio. Aí a gente ia pra escola dirigindo, porque o motorista já sabia que a gente sabia dirigir, então ele não fazia questão de chegar no horário certo, né? E aí a gente depois, com 15 anos, a gente ia pra praia dirigindo, lembra? E aí com 17, a polícia me pegou dirigindo. Boa, conta. A polícia me pegou dirigindo e, bom, fui parada na delegacia. No final, a policial que me pegou, ela já tinha trabalhado na Hope, por coincidência, mas ela não podia me ajudar em nada. E, conclusão, eu tive que ir 2 vezes na FEBEM para conversar com o juiz, né? E aí, eu cheguei uma vez na FEBEM, Só assim... você é fichada, eu não sou fichada. Não, mas tá tudo certo. Eu sou certo. Enfim, aí eu cheguei na FEBEM, com minha mãe e tal, e advogada, né, na FEBEM ninguém tinha advogado, foi muito assim, chegamos lá e tal, uma multidão de adolescentes, eu lá esperando para tomar bronca do juiz e tal, aí depois o juiz falou assim, você tem que voltar mais uma vez, aí minha mãe falou pro meu pai assim, ó, vem cá, você que deixou ela dirigir, então quem vai pra FEBEM com ela é você. Aí meu pai falou, tá bom, aí ele vira pra mim e fala assim, pega o carro e me encontra lá. Aí eu falei, tá bom, né? Só que aí eu acabei chegando atrasada. E ele foi entrando, né, no juiz, tinha máquina de escrever ainda e tal. Vou contar a parte da máquina de escrever, né? Aí a gente tinha combinado que ele tinha que falar que eu roubei o carro, porque se ele falar que... Se ele consentisse, desse consentimento que ele me deu o carro, quem vai preso é ele. Só que aí ele tava voltando de uma reunião, tava super atrapalhado e tal, esqueceu, né? E eu não chegava, né? Aí o juiz falou assim, vamos adiantando, o senhor deu o carro para sua filha? Aí ele falou assim, dei. Aí o juiz falou pro escrivão, pode parar. Meu senhor, lembra, o senhor tem que falar que o senhor deu, que ela roubou o carro. O senhor não sabia. O senhor não sabia. É verdade, ele falava assim, é verdade. Aí eu cheguei justo nessa hora, né? Bom, no final, acabou, com 18 anos minha ficha ficou limpa, a gente saiu de lá, eu com o meu carro, dirigindo, ele com o carro dele, e essa foi a minha grande aventura com essa história de dirigir cedo, assim. Então, essa é uma curiosidade, vocês pediram curiosidade, essa é uma super A curiosidade é que eu fui pra FEBEM, com o consentimento do meu pai. Mas só você que era assim, eu era certinha. A Karen era toda certinha. Tudo isso para falar que ele achava que ia morrer cedo. Talvez porque o pai dele morreu cedo, ele tinha esse trauma e ele achava que ia morrer cedo e ele queria deixar a gente encaminhada. A gente queria saber, a gente precisava saber dirigir, precisava saber tocar os negócios, não depender de fiscal, você lembra disso, Karen? Ele queria deixar tudo 100% regularizado na empresa, mesmo que na época tinha ainda muita coisa... O comércio não trabalhava de uma forma tão certinha quanto é hoje. Então, eles têm que ter essa visão, né? Essa visão e esse jeito dele de deixar a gente estimulada e confortável para trocar tudo na ausência dele. Já que você contou a história que você foi parar na FEBEM, eu vou contar a história de como ele me ensinou a nadar. Porque é isso, de você... Você e a família inteira, né? Depois eu. Você também. E no depois Rio eu descobri primos que ele também fez a mesma coisa. Que ele queria, que ele gostava. Ele queria estimular a pessoa a ser autossuficiente, a se fazer na vida. Ele dava uns toques, né? E no caso, como ele me ensinou a nadar, eu tinha 3 anos. A gente estava num hotel no Rio de Janeiro que tinha um trampolim. E eu tinha 2 níveis, né, de trampolim.
tinha a Karen, ela é 5 anos mais velha, a Daniela ainda não tinha, era bem bebezinha, estava no carrinho, e ele pegou, subiu na primeira plataforma, ele foi bonzinho, não foi na mais alta, e simplesmente me atirou de lá. E minha mãe desesperada, porque ela não conseguiu engravidar depois da Karen, e eu era aquela filha que veio depois de 5 anos, né, dela tentando engravidar. Você é louca, ela vai se afogar. Ele falou, não, deixa, ela precisa aprender a se virar. Então esse é o estilo dele, né? Foi o estilo dele de ensinar a gente. É verdade, aprende a se virar. Aprende a se virar. E até hoje a gente tem isso na cabeça, né? E vocês são assim com os filhos de vocês? Super. Você é mais protetora. Não, meus filhos são super independentes. Eu ensinei eles a serem independentes. Só que eu sou a pessoa da família que é aqui... É a mãezona, eu sou a avó da família, então eu cuido dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos filhos dos outros, eu cuido de todo mundo, né? Mas assim, eu cuido, mas ensinando eles que eles têm que se virar na vida. Eu ajudo. E quando veio a sucessão, de fato, né? A gente, nesses anos todos de convivência com ele, a gente progrediu bastante. A gente cresceu bastante, foram vários desafios, a gente contou aqui 2 exemplos, mas ao longo de uma trajetória de mais de 20 anos, foram vários perrengues, várias discussões, várias oportunidades também que a gente abraçou e que a gente teve coragem e que deram certo, algumas não, mas mais deram certo, como ele falava, do que deram errado. Isso mesmo. E é isso que conta no final. E até que em 2020, antes da pandemia, a gente sofre um abate das nossas vidas e ele se vai. Como é que foi para você? Ele se foi do jeito que ele... digno, né? Foi super bonito como ele se foi. Então, assim, ele literalmente foi trabalhar, né? Acho que era dia 8 de janeiro, não era isso? 8, 8 de janeiro. 8 ou 9? Ou enfim. 9 foi assim. Eu e minhas irmãs, a gente decidiu viajar, porque era férias de todo mundo. Ele ficou aqui com minha mãe, né? Eu acho que ele... Todo mundo foi viajar. Até os que estudavam fora, das crianças... a família inteira, todo mundo se despediu. Eu fui para Nova York, para a NNF, vocês foram para Miami. E aí ele falou... nesse dia que ele morreu, ele foi trabalhar, mesmo passando mal. E aí, na hora do almoço, ele estava um pouco desconfortável e tal. Aí a nossa mãe chamou uma ambulância, né? E na hora de entrar na ambulância, o rapaz falou, o senhor deita na maca. Ele falou, não, eu vou em pé. E subiu na ambulância com o pé dele, segundo minha mãe contou. E aí, a hora que ele deitou na maca, ele acho que deve ter tido um infarto, alguma coisa fulminante e tal. Mas ele foi como ele sempre falou, eu vou morrer em pé. Ele sempre falou isso pra mim. Com dignidade. Ele morria de medo de se tornar inválido, de não ser produtivo para a sociedade. Ele foi até o último dia. Até o último dia até o último minuto ele foi produtivo. Tanto é que quando veio a pandemia, logo em seguida, né, ele era a resposta para nossas perguntas, né? Então, assim, eu tenho certeza que quando a gente entrou naquele comitê de crise de pandemia, né, se a gente sentasse e falasse assim, e aí? Ele ia ter o nosso conforto, ele ia ter a palavra boa, ele ia ter... A gente ia passar mais light, né, com a segurança dele. Mas ele não ia ser a pessoa que ia conseguir conviver na pandemia trancado, de máscara, sem poder viver. Ele era a vida. Acho que foi bem inteligente, assim, foi bem... Eu acho que Deus sabe o que faz. E sabe que eu queria tocar num assunto, falando das nossas aventuras, das nossas discussões e das oportunidades que a gente soube aproveitar? Eu queria falar sobre algumas decisões que foram importantes na nossa trajetória e que como a gente lidou com elas, como que a gente chegou nesse consenso, né? Me lembro que uma delas foi a questão da contratação da Gisele Bündchen. A gente sempre falava, assim, o nosso pai sempre falava, ele via os desfiles da Victoria's Secret, que eram grandes shows, o comercial mais caro da TV americana, só perdia no Super Bowl, e ele falava, um dia ela ainda vai desfilar para a roupa. A gente imagina, né? E ninguém acreditava nisso.
Mas ele falava, ele vislumbrou isso, até que um dia a Gisele não renovou, depois de muitos anos de contrato, com a Victoria's Secret, ela não renovou esse contrato. E aí a gente, assim como todas as outras marcas de lingerie do mundo, fomos atrás dela para querer contratar. E a gente não conseguiu contratar a Gisele, a gente conseguiu muito mais que isso. Ela contratou a gente, né? A gente teve uma parceria que durou 9 anos e uma ligação muito, muito especial. E na época foi um passo muito importante que a gente deu, porque era em dólar, era um cachê muito alto. Eu lembro que você chegou pro nosso pai e falou assim, e aí, pai? Ele, vamos. E não só isso, entre a gente, a Karen é uma que queria muito, e olha que ela é dura, ela segura o dinheiro. Tem coisas que vale a pena, a gente Mas faz até quando porque ela mesma topou, a gente falou, não, acho que é para ir, né? E na época o José Luiz também teve um papel super importante, porque ele também sempre ele é o nosso CEO atual, já desde 2018, mas na época ele atuava como consultor na empresa. E eu lembro que ele falou assim pra gente também, se não vai colocar a empresa em risco, vai fundo. E foi um patamar muito diferente, né, que a gente passou a ter. Eu acho que valeu super a pena. Acho que tem investimentos que tem que pensar. Aqueles momentos de coragem, né? Não cabia no nosso bolso, mas o que foi aquele dia que a gente acordou com o Estado de São Paulo, porque o jornal ainda era importante, né? Todas as bancas, a página principal de Gisele Bündchen Hope. Foi maravilhoso. Dá um orgulho. Dá um Sabe que eu sentia, um orgulho. Que as pessoas tinham mais orgulho de ser brasileiras. Porque imagina, aquela celebridade internacional, quando você pensa numa mulher que é conhecida no mundo inteiro, no mundo da moda. Todo mundo e a pessoa que ela é, né? Uma pessoa... Essa sinergia de valores, acho que foi isso que fez com que ela fechasse com a gente. Não é só pra gente ser brasileiros, pra gente ter a questão da qualidade, da preocupação com o meio ambiente. E ela foi muito criteriosa para ser uma empresa familiar, ela também trabalhava, ela passou em 6 irmãs, nós em 3 irmãs, acho que foi essa sinergia de valores que fez com que ela fechasse com a gente. E foi esse passo audacioso que a gente deu, mas que colocou a gente e a moda íntima nacional no outro patamar. Em 2015, a gente ganhou um prêmio do WGC, que é o maior portal de tendências do mundo, que é considerado o Oscar da moda. A gente ganhou um prêmio com a linha da Gisele Bündchen. Então, ela traz essa projeção, traz essa notoriedade, e a moda íntima brasileira ganhou com isso. E é uma coisa muito legal, porque assim, a Hope traz para a moda íntima sempre a inovação. Então, assim, a primeira empresa em ter uma loja monomarca, a primeira empresa a contratar uma Uber Model, né? Não sei, acho que a Gisele Bündchen já não tem nem nome para falar o que ela é, né? E sempre a gente é pioneira nas ações para colocar o Brasil cada vez mais para cima, para colocar a moda íntima para cima. Isso que você falou da inovação é uma coisa que para a gente é muito natural, porque faz parte de quem a gente é, mas ao longo da nossa história tiveram vários casos de inovação. A própria entrada no varejo, né? A Hope hoje é a maior rede de lingeries do Brasil, porque foi a primeira também, lógico, não só por isso, mas fomos os primeiros, fomos pioneiros. A gente inovou nesse mercado, onde nenhum dos nossos concorrentes atuava, e a gente chegou primeiro, então, com essa certa vantagem. Mas tem o caso de trazer celebridades para campanhas de moda, porque na época que a gente lançou a linha Nude, vocês lembram que também era uma inovação aí de produto, a calcinha que não tem costuras e não tem elásticos, não marca na boca. A gente lançou esse produto inovador e para isso a gente queria uma campanha inovadora. Daí, em vez de trazer modelos, na época, as modelos estavam nas campanhas de moda, estavam na Vogue, celebridades estavam marcadas nas revistas de fofoca. E a gente inovou trazendo, então... A Daniela Scarelli. A Daniela Scarelli, na época, para uma campanha de moda, deu super certo. Aí depois dela vieram várias outras, Juliana Paz, Débora Seco, Sabrina Sato, Anitta, recente. A Gisele também, que fez parte da nossa história. E, então, várias tendências, não só do nosso setor, mas também do nosso setor ampliado e tendências de comportamento que a gente trouxe.
Tem alguma coisa também na área comercial que você vê que a gente inovou? Nossa, um monte de coisas. Um monte de coisa, né? Um monte. Até Promotoras, assim, eu me lembro que promotoras, né, lá nos anos 80. as promotoras. Roupa sob medida. A Story in Store, né, que a gente faz, assim, a gente nunca abandonou os clientes de varejo, pelo contrário, a gente ajudou, a gente dá curso para eles, cursos até de administração do negócio, a gente quer crescer junto com todo mundo, né, a gente não quer guardar isso só pra gente, não. Eu acho que nosso desejo, é de estar em todo lugar do Brasil. Eu acho que esse é o desejo principal. E vamos estar. E na tua área tem alguma inovação? Várias, né? Sempre a gente procura inovação de vendas, de tecnologia, de ser sempre o mais rápido a ter os números. Eu acho que em tudo a gente sempre busca inovação, né? E voltando então para a sucessão, hoje como é que é a nossa atuação? Vamos contar aqui como que é a nossa atuação na empresa. Hoje com a empresa profissionalizada, com um CEO que não é da família, apesar de estar há muitos anos já. E a gente, cada uma nos seus comitês. Hoje a gente gera a empresa de cada uma nos seus comitês. São comitês executivos, cada uma nas suas áreas originais, né? Então, parece que a gente não faz nada, mas a gente trabalha pra caramba, viu? E a Sandra que aparece. Parece que só eu trabalho, mas ela também trabalha muito. Então tá aqui para provar. Não, mas a Sandra tá de parabéns como que ela leva o nome da nossa empresa para fora da empresa. Então, é muito legal mesmo. Porque vocês me colocam para fazer isso, né? Elas me empurram para fazer. Elas têm que falar uma coisa para a empresa. Vai você. E aí eu acabo tendo... Não, teve até uma curiosidade, assim, foi Dia das Mães, antes de ontem. Aí meus filhos me fizeram uma coisa maravilhosa, um banner e tal. Aí eu falei para as crianças, crianças, posso postar? E eles, não, a gente não é a família que posta. Aí eu, tá bom. Bom, e a gente também, então, cresceu numa família judia e uma família que preza muito pelas tradições. E valores. Né? E pelos valores. E o que vocês podem me falar de como os valores judaicos influenciam no dia a dia do trabalho e da família? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que tem que ser muita solidariedade. Acho que o judaísmo ensinou isso pra gente, que a gente tem que ter muito olhar o próximo, ser solidário e unir. A família é fundamental, sempre colocar a família em primeiro lugar. E eu acho que é isso que a gente passa para os nossos filhos, né? O negócio que tem no judaísmo e que a gente tá vendo recentemente agora, que é a história do doar, né? Então você tem que se doar para as pessoas e você tem que ajudar as pessoas. E agora a gente está vendo o desastre do Rio Grande do Sul, né? A gente está vendo o desastre da guerra em Israel, né? E a gente está tentando ao máximo se virar para doar. E não é doar só doar monetariamente, mas também doar, achar um jeito de ajudar essas pessoas, desde no psicológico, desde contratar pessoas, desde mandar lingerie, o que a gente pode fazer. Isso o judaísmo ensina muito a gente. Doar. E uma coisa que é impressionante, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe de volta. Com certeza. Faz tão bem para a pessoa que recebe. Mais pra gente. Doação, mas faz mais bem pra gente. É verdade. Isso está muito, muito embasado nisso. E a questão da família e de manter a união, uma coisa que eu acho que também é um diferencial da nossa criação, da nossa cultura, da nossa etnia, essa coisa de preservar as tradições. E isso faz com que a família se mantenha muito unida. Então, quando pergunta pra gente, mas vocês não brigam, mas vocês não... Não importa, a gente pode até discutir no trabalho, algum assunto ou outro, mas sempre tem alguém que cede, né? A gente já chega num consenso, mas o negócio é que a gente não leva essa coisa do rancor, dos problemas para casa, para a família, tanto que a família, a gente se encontra não só no trabalho, mas a família inteira se encontra toda semana. Toda sexta-feira a gente janta junto. Sábado tem o Shabbat, mas nas férias a gente passa junto, finais de semana. Então é um convívio intenso e eu acho que isso é muito positivo. É positivo para a família, para as pessoas, e é positivo para os negócios também, né? Super. Agrega muito. Como vocês veem que é, assim, vantagens e desvantagens de trabalhar em família? A desvantagem tem que ver vocês todo dia, né? Meu pai tinha prazer. Posso falar, eu só vejo vantagens. Assim, eu tô trabalhando com minhas irmãs, a gente é super uma apoia a outra, né? Tanto no trabalho quanto na vida, eu conto muito com minhas irmãs. É muito importante todo mundo saber disso, que
isso é muito legal entre a gente, sabe? E eu só vejo vantagem em trabalhar com a família. Você acha que se um de nós fosse homem ia ser diferente? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que assim, não sei, acho que por ser 3 mulheres a gente é muito assim, solidárias uma com a outra. A gente tá na mesma, né? Estamos na mesma. Eu acho que é um conforto, né? Acho que um homem ia atrapalhar. Na verdade, assim, eu sempre falei pro meu pai assim, pai, vou contar pra vocês, eu não conto isso pra ninguém, mas tá bom. Eu falava assim, pai, descobre um filho homem por aí, porque assim, a gente precisa de mais alguém pra ajudar, né? Pra ir ajudar no industrial, porque industrial a gente não entende muito, e até a fábrica a gente ama aí, né? Assim, não é um problema tal, mas pra entender mesmo. Aí eu falava assim, pai, nem um filhinho por aí, né? E ele falava, não, como assim? Não tem, tal. Mas filho homem não. 3 mulheres. Mas eu também só vejo vantagens em trabalhar com a família. Eu acho que é um privilégio. E a maior vantagem que eu vejo, assim, além do convívio, é de uma saber o que a outra tem de melhor para oferecer, de, assim, se eu estou com um problema em alguma coisa e eu não posso resolver, eu sei com quem eu posso contar. A Karen em ter os pés no chão, em ser condura, em segurar o dinheiro. A Daniela na perspicácia, em toda essa questão do carisma, do social dela. Meu pai não colocou ela na área comercial à toa, porque ela tem realmente essa ligação com os clientes. Então, eu vejo que essa união, ela realmente faz a força. Super. E é uma união, assim, também bem sincera, né? Então, assim, toda segunda-feira a gente tem uma reunião, né? E ai de quem falta nessa reunião. Isso nunca pode acontecer, né? E aí a gente chega lá na reunião e tal, e aí a Sandra vira pra mim ou pra Karen, ou a gente chega pra ela e a gente é bem direta, né? E aí a gente fala assim, e aí? E o cabeleireiro hoje? Não teve? O cabelo vai ficar desse jeito? Ou vai trocar de volta. Vai trocar de roupa, tal, não sei o quê. Então a gente muito se provoca pra gente ficar... No final, o que a gente quer? Ver uma outra bem, né? Então, assim, vai arrumar esse cabelo. Eu sei que o dia não tá bom hoje, mas vamos lá, né? Assim, isso é verdade, de estimular sempre o melhor, né? O melhor para a outra. Verdade. Isso também. Bom, então vamos para a parte final, que é um bate-bola de perguntas das pessoas que me mandaram no direct no meu Instagram. Quem é a mais calma? Eu? Eu? Quem é a mais desligada? Eu? Quem é mais engraçada? Quem é mais brava? Acho que não. As duas. Eu sou brava. Eu sou brava. Quem é a mais pão dura? Certeza. Não tem dúvida. Quem é a mais religiosa, supersticiosa? Eu. Over até. Quem é mais quieta? Você? Como? Você não Sempre para de falar. Hoje, né? Aliás, isso é uma curiosidade, né? Eu sim. era a pessoa que não falava. Ninguém sabe que você tomou sopa de letrinha, né? Você começou a falar. Quem é a mais mãezona? Daniela. Quem é a mais sincera? Eu. Como assim? A Karen é sincericídio. Sou Na verdade, todas somos sinceras. Mas eu falo na sincera lata. não tem, todo mundo é sincero. Eu acho que eu falo na principalmente quando é para criticar. Como é que vocês veem a Whoop no futuro? Prosperando cada vez mais, com os nossos filhos ajudando a gente, e prosperando muito mesmo, muito, porque a gente trabalha para isso, a gente corre muito atrás, muito, é a nossa vida. A gente fala, né, que inovação é o jeito que a gente trabalha, que a mulher é a nossa inspiração, apesar de hoje ter produtos masculinos, mas a mulher é a nossa inspiração, tanto que o nosso pai fez isso, né, com a empresa, mas que a prosperidade é o que nos move, né, o próprio nome, Hope, esperança, ele fala sobre o futuro, e a gente vê muito isso de prosperidade e de trazer prosperidade para quem está com a gente. Até que por isso a gente entrar nesse universo de franquias, a gente comentou que tinha uma discussão na época entre a venda direta, o porta a porta e a franquia. A franquia foi a solução porque era um jeito de mais pessoas viverem de Hope.
Porque a gente podia ter aberto lojas próprias. Mas ia ser mais negócios pra gente. A gente queria mais gente vivendo no nosso negócio. E a gente fica muito feliz, né? Cada vez que uma franquia abre, cada vez que a gente vê que tá dando frutos, é muito legal pra gente mesmo. E contratando as pessoas, trazendo gente para colaborar com a gente, para trabalhar com a gente. Agora a gente está num momento de expansão, né, na nossa fábrica. Então, tudo isso traz prosperidade, não pra gente só, mas também para todo mundo. Todo mundo vem com a gente. Esse que é o negócio. Todo mundo vem com a gente. Vai todo mundo para essa maré boa. Aí agora, contando que a gente está num papo íntimo, eu quero saber alguma intimidade de cada uma de vocês. Karen, uma coisa íntima. Quem é a Karen quando tá em casa, sozinha? Eu sou a mais quieta, eu acho. Não sei, apesar que vocês falaram que a Sandra mas a Sandra teve uma mudança radical. Começou a falar, desencadear a falar. Sei lá, eu gosto de estar com a família, com meus filhos, com meu netinho. E é tranquila. A Karen é uma pessoa tranquila. Ela é tranquila, ela é caseira. A Karen é. Ela viaja bastante? Viajo bastante, mas trabalho igual. Trabalha à distância, mas trabalha. E você, Daniela? Quem é Daniela na intimidade? Ai, Daniela na intimidade é a pessoa mais aberta. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe que eu sou divertida, que eu sou mãezona, que eu sou... Sei lá, o que eu sou? Falam vocês, minha intimidade. O que você gosta de fazer quando você tá sozinha? Eu amo minha família. Eu amo ficar com minha família. Amo meus filhos, meu neto, meu marido, todo o meu universo eu amo. Eu amo as pessoas, amo gente. Aliás, isso era uma pergunta. Meus cachorros. Tem alguma irmã solteira? Acho que alguém queria se infiltrar na família aqui. Não temos nenhuma irmã solteira. E tá tudo certo. Não tem. Que episódio mais especial, especialíssimo. E se você curtiu, não deixa de dar o seu like, de enviar para as pessoas que você gosta, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pode se aproveitar, tirar algum insight dessa conversa e o universo devolve. Obrigada e até o próximo Papo Íntimo.